Se a gente tivesse que escolher uma única molécula para ser a grande estrela da vida, as proteínas seriam candidatas fortíssimas. Elas estão literalmente em todo lugar dentro da gente, fazendo de tudo um pouco. Mas o que elas são exatamente? Vamos mergulhar juntos nesse universo e entender o poder das proteínas. E para começar, um fato que já coloca tudo em perspectiva. As proteínas são, de longe, as macromoléculas mais abundantes nas nossas células. Isso não é só um detalhe técnico, não. Significa que elas são a base, a estrutura, a mão de obra de quase tudo que acontece no nosso corpo. Ok, elas estão por toda parte. Mas como essa quantidade toda se traduz em importância? Como é que uma coisa tão numerosa consegue ser ao mesmo tempo tão versátil e essencial? É exatamente isso que a gente começa a desvendar agora, olhando para a sua essência. Então, vamos lá, do comecinho. Para entender o poder das proteínas, primeiro a gente precisa, digamos, desmontar uma delas e ver do que ela é feita. A resposta está na sua definição mais básica. E aqui está o conceito-chave. Proteínas são polímeros. A palavra pode até parecer um pouco complicada, mas a ideia é super simples e vem lá do grego. Poli quer dizer muitos e mero significa partes. Ou seja, uma proteína nada mais é do que uma molécula gigante, uma macromolécula feita da união de muitas partezinhas menores. Simples assim. Certo, mas que partes são essas, afinal de contas? Vamos agora conhecer os tijolinhos, as peças fundamentais que, quando se juntam, dão origem a todas as proteínas que existem. Esses tijolinhos são os famosos aminoácidos. A melhor maneira de pensar neles é como se fossem as letras de um alfabeto. Pensa só, com apenas 20 letras diferentes, a natureza consegue escrever uma infinidade de textos, ou seja, todas as proteínas. O segredo está na sequência e na combinação dessas letras. E como essas letras se unem para formar as palavras? Através de uma espécie de cola química super especial, a ligação peptídica. É essa conexão que gruda um aminoácido no outro, formando aquelas correntes longas que são a alma de qualquer proteína. O processo em si é um encaixe químico muito preciso. Basicamente, o grupo ameno de um aminoácido se conecta com o grupo carboxila de outro. E pronto, está formada uma ligação peptídica que é forte e estável. Agora, imagine esse processo se repetindo centenas, milhares de vezes. O que a gente tem no final é uma cadeia polipeptídica, a espinha dorsal de uma proteína. Bom, agora que a gente já entendeu como as proteínas são construídas, vamos para a parte talvez mais impressionante. O que elas fazem de verdade? A resposta curta é praticamente tudo. A versatilidade delas é uma coisa de louco. Elas são as arquitetas que dão forma para as nossas células. São as catalisadoras, as enzimas que aceleram as reações químicas. São as transportadoras que levam o oxigênio no sangue. São as construtoras que reparam nossos músculos depois de um exercício. São os soldados, os anticorpos que defendem nosso corpo. E olha só, em último caso, podem até virar fonte de energia. E para a gente visualizar bem essa função de estrutura, essa analogia é perfeita. Pense nas proteínas como se fossem a argamassa que une os tijolos de uma parede. É exatamente isso que proteínas como colágeno fazem no nosso corpo. Elas dão firmeza, sustentação e integridade para os nossos tecidos. Uma imagem bem poderosa, né? Com tanta variedade de formas e funções, é claro que os cientistas precisavam de um jeito de organizar a casa, de classificar todo esse universo de proteínas. Vamos dar uma olhada em como essa organização funciona. A primeira grande divisão é bem intuitiva, é baseada na função principal. De um lado, temos as proteínas dinâmicas, que são as que fazem acontecer, que estão envolvidas nos processos, como as enzimas e os anticorpos. Do outro, as proteínas estruturais, as construtoras, que dão um suporte físico, como o colágeno que a gente acabou de ver. Mas essa organização pode ficar ainda mais detalhada. Para entender de verdade uma proteína, a gente pode olhar mais de perto para a sua composição química e também para a complexidade da sua estrutura. Aqui a ideia é a seguinte: o que sobra quando a gente quebra uma proteína? Se ao quebrar com água, um processo que se chama hidrólise, ela se desmonta só em aminoácidos, ela é considerada uma proteína simples. Agora, se além dos aminoácidos sobrar uma outra pecinha junto, um componente que não é proteína, aí ela é chamada de conjugada. E por fim, a gente pode olhar para a montagem. Uma proteína monomérica é mais simples, formada por uma única corrente de aminoácidos. Já as oligoméricas são mais complexas, como se fossem um time,
compostas por algumas poucas correntes que se juntam para formar a proteína final, funcional. Ufa, bastante ciência até aqui. Agora vamos trazer tudo isso para nossa realidade, para o nosso prato. Onde é que a gente encontra essas macromoléculas tão importantes na nossa alimentação do dia a dia? E a notícia boa é que as fontes são super variadas. No lado animal, temos os clássicos: carnes, peixes, ovos, leite e seus derivados. Mas o reino vegetal, olha, não fica nem um pouco para trás, oferecendo verdadeiras potências como feijão, lentilha, soja, quinoa, ervilha. Ou seja, tem muita opção boa para todos os gostos e dietas. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A gente viu que as proteínas constroem, defendem, transportam, aceleram reações, elas são, na prática, a base da vida como a conhecemos. Então, diante de tantas funções críticas e indispensáveis, fica a pergunta no ar: será que daria para escolher só uma como a mais essencial? É uma questão que, no fundo, mostra o quão fundamentais elas são para tudo que nos faz funcionar.